Você quis dançar, encontrou uma escola de balé e agora fodeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. Pela primeira vez na história desse tipo podcast, a gente vai falar sobre um diálogo. Depois a gente vai explicar o que é um diálogo, né, pra quem não sabe. Mas hoje a gente vai falar de Suspiria, um clássico do cinema italiano, que pra mim não é tanto assim. Dirigido por Dario Argento e é o 1/3 de uma trilogia chamada Trilogia das Mães. Bolitz, temos sinopse para esse filme? Temos! Uma onda de assassinatos horríveis leva uma estrela de balé em ascensão a acreditar que a escola está cheia de maldade e que seus instrutores são satanistas. Que medo! Onde a gente pode assistir esse filme? No Prime Video, de grátis. Pra quem paga. De grátis pra quem paga. Mas tá incluso no Prime. Sim, sim. Então se liga que a gente vai dar spoilers sobre Suspiria, a versão de 1977. Vocês podem perceber que hoje a gente não tá tão animado assim, né? A gente tá na vibe Suspiria. É verdade. Lento e cansado. Mas é porque, assim, né? O filme... Eu entendo o filme, eu entendo a importância desse filme pro cinema, mas eu comentei no episódio passado que eu não tinha conseguido assistir por causa do som, que me incomodava e tudo mais. Ele continuou me incomodando, mas foi uma batalha assistir esse filme hoje. Ele tem 1h30 e pouquinho, mas parecia que tinha 6 horas de duração. É verdade, a gente inclusive começou a assistir esse filme, era umas 6 e pouquinho, então tava claro, né? E a gente terminou com um tempo escuro. É óbvio, né, que em 1h30, dependendo do horário que você assiste, o tempo muda, né? A claridade do tempo muda. Mas foi muito engraçado, porque esse filme parecia que tinha muito tempo. Quando a gente viu que tava escuro, ficou assim, nossa, gente, já é noite. E a gente olhou, era 7 e pouco ainda. Então parece mesmo que a gente passou muitos anos assistindo esse filme. Esse filme não é ruim, o plot dele ele é muito bom, só que ele é fruto da época, né? Em 1970, os filmes eles eram muito lentos, porque várias passagens, né, que hoje em dia elas são feitas mais rapidinhas e tudo, né? As pessoas elas têm essa ideia de que apareceu uma pessoa, apareceu uma praça e apareceu uma casa, essa pessoa andou a praça inteira até chegar na casa. E os filmes da época, né, eles mostravam a pessoa andando, a pessoa olhando pra cada florzinha. Então rolava muito disso, né? De mostrar o caminho, de mostrar como é que foi feito. Então hoje em dia, se eles fossem compactados pra serem filmes como hoje em dia, eles seriam todos curtas, né? Muito, é verdade. E também tem um fator que a gente não tá falando de cinema hollywoodiano, a gente tá falando do cinema italiano, que tem uma outra visão, é verdade. uma outra fórmula, um outro jeito de filmar. Uhum. E como a gente tá falando de cinema italiano, né, a gente tá falando de giallo. Giallo é um estilo de filme que deu origem aos slashers. São filmes de thriller, /suspense, /terror, onde sempre morrem muitas pessoas. E o nome giallo significa amarelo, que vem de uma literatura popular. São literaturas de crime, todas as capas eram amarelas. Então por isso foi levado para o cinema para ter esse nome giallo. Esses filmes de giallo, os gialli, né, que eu falei no outro podcast, eu falei giallos. É verdade. Gialli, né? Eles têm uma característica, né, de trabalhar muito com as cores, do assassino nas sombras, o assassino sempre usar luvas pretas. Ele é bem um fruto da época mesmo, 70, 80, de um cinema que retratava a criminalidade da época, né? Os gialli, eles também têm uma característica que é o nonsense, que esse filme que a gente está falando do Suspiria, ele é o nonsense escrito em pedra, puta que pariu. E também o exagero, assim, ele não é tão exagerado, o Suspiria no caso. Tem os gialli muito mais exagerados, que eu já vi muitas cenas, não assisti muito gialli, assisti acho que uns 2 ou 3. E aí realmente há um exagero nas mortes. No caso do Suspiria, por exemplo, a cena da morte da amiga da Suzy é uma cena extremamente exagerada. É, verdade. Né? Mas esse filme inteiro, ele é um nonsense. E esse filme, ele é dirigido pelo Dario Argento. É um grande diretor de cinema. A esposa dele chama Daria Nicole, né? Uhum. É engraçado o cara ser casado com uma pessoa que tem um nome igual ao dele. Né? Dario e Daria. E eles têm uma filha chamada Asia Argento, que também, ela é atriz também. Então ela fez vários filmes dele, filmes pra Hollywood e tudo mais. O próprio Dario Argento
Dirigiu muitos diali. É difícil lembrar do plural em italiano, né? E lá no podcast do Pânico, que a gente fez, do Pânico 5 e 6, comentei lá que o Jason, no filme 6, o carinha que se vestiu de Leatherface... De Ghostface. Primeira cena e tal, que ele se revela. E ele, quando entra na casa dele, tem vários posters de filmes italianos. E ele tá com uma camisa de um filme italiano que é dirigido pelo Dario Argento, que é Quatro Moscas e um Veludo Cinza. Hoje a gente vai falar do Suspiria, né? Como eu comentei, ele é a primeira parte... Suspiria, ele faz parte, né, da trilogia das mães, que quem conhece o filme Suspiria, quem conhece um pouco de Dario Argento sabe, né, conhece essa trilogia das mães, que ele é composto por 3 filmes, né, óbvio, trilogia das mães, que Suspiria é o primeiro, feito em 77, tem A Mansão do Inferno, de 80, e O Retorno da Maldição, A Mãe das Lágrimas, de 2007, mais recentemente. Esse Trilogia das Mães, ele foi inspirado, né, o filme Suspiria, né, ele criar toda essa Trilogia das Mães, ele foi inspirado numa obra literária do Thomas de Quincey, que é Suspiria de Profundis, que significa Suspiros das Profundezas, em latim. Engraçado, porque esse filme é o Suspiros das Profundezas, né? Sim, exatamente. Inclusive, quem é a mãe, né, desse filme, a mãe do suspiro, a Mater Suspiriorum, que é a mãe dos suspiros. E é legal porque a gente vê mesmo, né, a respiração dela, esse suspiro, todo o filme mesmo, né, a ambientação do filme, a trilha sonora, ela é composta por músicas que tem uns suspiros no fundo também, né, a gente pode ouvir desde o início até o final. Isso deixa até um pouco, a trilha sonora um pouco mais atordoante, né, tudo é envolto da questão do suspiro, por conta desse filme fazer menção a Mater of Suspiriorum, que é a mãe dos suspiros. A Asia Argento, a filha do Dario Argento, ela tá no terceiro filme. A Mãe das Lágrimas. Mãe das Lágrimas. Sim, ela tá. O primeiro filme dela com o Dario Argento foi Trauma. Esse Suspiria de Profundis do Thomas de Quincey é um ensaio com vários contos em prosa, né, que ele criou. Essa trilogia, ela foi inspirada numa parte específica, né, na terceira parte desse ensaio, que foi criado desde 1845 e ele foi lançado, dizem em alguns lugares que foi lançado em 1871, outros lugares dizem que foi lançado póstumamente. Ele se inspirou na terceira parte desse ensaio, que é o Levana and Our Ladies of Sorrow. Gastei meu inglês aqui um pouquinho. Que significa Levana e as Nossas Senhoras da Tristeza. Parte da obra, né, o Quincey, ele cria 3 companheiras para a deusa romana Levana, que são as 3 mães do sofrimento. Mater Suspiriorum, que é a mãe dos suspiros, Mater Tenebrarum, a mãe das trevas, e Mater Lacrimarum, que é a mãe das lágrimas. Então a gente pode ver a menção a essas 3 mães em Suspiria na primeira, a Mater of Tenebrarum na Mansão do Inferno e a Mãe das Lágrimas no último filme, né? O Retorno da Maldição, a Mãe das Lágrimas. Inclusive, o Dario Argento fala muito sobre... É possível, né? A gente vê muito das 3 mães, assim, no segundo filme. Eu não assisti ainda esse filme. A gente já até pensou, né, em trazer esses outros 2 filmes aqui pro... Assim, essa aqui é a parte 1, Terror Sem Medo. Isso. A gente vai fazer assim como o Dario Argento, mas só não vai demorar tanto tempo. Né? É verdade, né? Quase uma década cada... O do Mansão no Inferno pro Retorno da Maldição são 27 anos, cara. Caramba, pior, né? Bem legal, né? Bem interessante, porque ele conseguiu captar, né? Ele conseguiu criar 3 obras significativas. No caso, o Dario Argento, né? Ele conseguiu criar 3 obras significativas, assim, né? Transpassar 3 mães pra 3 filmes diferentes. Fazer essa trilogia das mães que todo mundo tanto fala, assim, sabe? É incrível. O interessante dentro do Suspiria, que quem conta pra Suzy, quem faz a explanação pra Suzy sobre as mães, sobre a bruxaria e tudo mais, é o Udo Kier. Com certeza, na sua vida, você ouvinte, já viu um filme que tem o Udo Kier. Porque ele já fez 273 filmes. Caralho! Eu tô falando isso porque, assim, é difícil você ver um ator que tenha atuado tanto, né? O Udo Kier, além disso, tem uma característica que ele faz muito nazista nos filmes dele. Pior que ele tem uma carona, né? Então. Ele vai voltar no nosso podcast com uma indicação de um ouvinte, inclusive, que eu não posso falar. Mas, ele fez 270 filmes. Tente encontrar. É verdade. Descubra. E o legal é que ele fez um filme brasileiro, né? Ele tá no Bacurau. Bacurau. Né? É Fazendo verdade. um vilão racista.
né? Então, faz muito desses personagens, mas ele aparenta ser uma pessoa muito legal, assim. É verdade. Porque ele aceita fazer pequenas pontinhas propriamente nesse filme. É uma pontinha, né? É, exatamente. Esses atores que têm zilhões de filmes feitos, geralmente eles não são protagonistas em 200 deles e 70 Sim. não. Eu falei isso sobre o Udo Kier, né? Porque é um fator engraçado falar sobre ele, que ele tá num filme... Cara, a gente já falou dele no podcast. Ele já esteve em filme que a gente falou. E, cara, a gente assistiu esse ano, acho que uns 2 ou 3 filmes que tinha aí. É verdade. Né? Em pontinhas também. Verdade. Tem filme que a gente até se surpreendeu que ele tava, né? Que a gente não sabia 86, que ele tava. por exemplo. Exatamente. O que eu queria falar sobre a aparição dele é que é um diálogo extremamente positivo. Ele é um personagem que aparece pra explicar o roteiro pra protagonista e pra gente também. E nessa cena dá pra perceber uma outra questão que eu tava percebendo enquanto a gente tava assistindo, porque o filme no Prime é só legendado, e eu tava percebendo que o sincronismo da voz e da boca não tava encaixando muitas palavras. E aí eu fui pesquisar se o filme tinha sido redublado, né? Sei lá, por algum motivo. Foi redublado, mas é uma questão muito que acontecia nos filmes italianos, né? Eles pegavam atores de várias nacionalidades diferentes e eles falavam o próprio idioma nas cenas, e depois alguém ia redublar eles em inglês para poder vender o filme para outros países, até para a própria Itália e tudo mais, né? E é um fator interessante você perceber, né? Nessa cena ela fala com outro personagem, que eu não lembro o nome agora, que é tipo um doutor super ultra mega foda. Sim, porque tem um psiquiatra e tem um outro... Que também aparece numa cena, então a gente acaba não lembrando do nome dele. E você percebe ali que tá redublado, porque o sincronismo dele não encaixa. Nada. Nem nome próprio, quando ele fala, encaixa. Porque, né, tipo, o italiano fala de um jeito e o norte-americano fala de outro. Isso é interessante de se ressaltar no filme, né? Porque se você for uma pessoa que fica prestando muita atenção nisso, você pode ser tirado do filme, né? É verdade. E só pra gente começar a entrar pra pauta, né, do filme, falar um pouco mais sobre o filme, né, uma menina, né, a Suzy, que ela sai de Nova York pra poder entrar pra uma escola de balé renomada, né, lá da Alemanha. Primeiro que ela chega na escola, tem uma menina saindo correndo, assim, e pela chuva, não dá pra entender muito bem o que ela tá falando, nem nada, né, a gente também não tem a tradução do que ela tá dizendo, e isso tem até uma explicação no final, né, porque depois a gente vai entender o que ela tá dizendo, porque se ela falasse isso na hora, sei lá, ia acabar com, né, com o suspense do filme. Que uma coisa que é interessante dos filmes do Dario Argento, muitos deles estão dentro também da categoria de suspense. Ele cria muito suspense também nos filmes dele, né? Isso é muito bom no filme. Isso é muito bom. Ele trabalha muito bem com suspense. E em Suspiria a gente tem muito disso, né? Tem coisas que as pessoas falam, a gente não entende. Aí depois a Suzy, ela vai recobrar a memória e ela vai lembrar do que foi dito e tudo. E você fala, então é aquele momento que a gente não entendeu e não era pra gente entender também, porque ela não entendeu. Porque a gente vai entender junto com ela, com a Suzy. Isso é muito legal. Então ela tem, né, essa menina que fala algumas coisas assim que ela não entende. E ela entra pra escola, logo nos primeiros dias ela já vê 2 mortes já. E assim, é estranho, né? E você vê as pessoas sofrendo, tudo, né? Mas até então, uma escola de balé, as pessoas sofrem, porque sofrimento faz parte de algumas coisas, assim, né? Ela começa a perceber que, na verdade, cara, ela tá dentro praticamente de uma seita de bruxaria, assim, sabe? Tipo, existe todo um culto ali por trás e tal, né? Não necessariamente sejam bruxarias, né? Mas só que dentro do filme ele fala sobre isso, né? Inclusive, o psiquiatra que vai conversar com ela, né? O doutor que vai conversar com ela, que é faz o diálogo expositivo, ele comenta, né, sobre o fato delas serem bruxas e tudo. Ele fala sobre as bruxas de uma forma meio negativa, né? Falando que a bruxaria, na verdade, nada mais é do que problema psiquiátrico que algumas pessoas têm e tudo mais. E é isso que acontece dentro daquela casa. Então ela entende um pouco mais. Aí que ela vai começar a relembrar de tudo, né? Que a amiga dela falou, a Sarah falou, sobre ela achar estranho, né? Que as professoras, elas ficam andando de um lado pro outro, elas saem do prédio, ela acha que saem, mas na verdade elas vão pra outro lugar dentro do prédio mesmo. Então ela começa a querer investigar um pouco mais as coisas. Ela descobre algo ali que é inusitado. O filme se passa na cidade de Freiburg. Tô falando isso porque o filme ele tende a ser meio fantástico. Então, ele, mesmo assim, ele se calca se passando numa cidade de verdade, né? É uma mansão de verdade, um grupo de balé de verdade. Sim. Só que o que acontece, ela vai lá atrás de uma pessoa chamada Madame Blanc, mas ela não tá. E esse lugar, ele é
administrado por essa Madame Tanner e essa equipe de mulheres aí. Mas é engraçado a gente falar isso, você falar isso, né, de ser histeria e tudo mais, é muito uma parada da igreja, né? Traz muito papo da igreja, que queimava as mulheres, dizendo que elas eram bruxas e tudo mais. Sim, exatamente. Que na época, qualquer pessoa, né, qualquer mulher que desse um chá de camomila e a pessoa se acalmava ou melhorava o estômago com um chá de hortelã, é bruxa, porque não tá pegando remédios dos boticários da época, né? Então qualquer pessoa que soubesse fazer uma massagem, alguma coisa, alguma cura, né, era considerada bruxa e pronto. Sabia que ia chover, é bruxa. Sim. Outro ponto de destaque nesse filme são as cores, né? O filme é permeado por vermelho, verde, que também a gente falou sobre isso no episódio passado do podcast. Muito azul, muito amarelo, né? Azul, amarelo e vermelho são bem predominantes mesmo. Sim. No filme. Inclusive o azul, ele é uma chave pra abrir a porta no final do filme, né? Isso é o que a menina lá do começo fala. Sim. Que ela fala sobre que ela descobriu uma das mortes e ela fala, sem sentido nenhum, faz sentido depois, né? Porque ela chega, entra na porta, vê a Suzy querendo entrar, né, pra escola de balé, e ela fala, tem 3 lírios, um amarelo, vermelho e azul, vire o azul e abra. E ela só fala isso e sai correndo. E ela falou, né, que fala também que descobriu o que significava tudo aquilo e tal. Cara, se você ouvir isso pela primeira vez, o que é lírio, amarelo, vermelho, azul, vire o azul, abra, eu descobri tudo. Mas voltando ao caso das cores e tudo mais, né, o Dario Argento, ele é uma pessoa que tem uma assinatura muito clara quando você vê os filmes dele, por conta das cores. Ele trabalha muito o vermelho dele é um vermelho que te causa incômodo. Ele é um vermelho sangue, né? Tipo, até o sangue que ele usa é um sangue... tipo assim, um vermelho muito fora do normal de um sangue. Mas isso faz sentido, né? Porque ele deixa aquilo lá muito mais agressivo, sendo um sangue mega vermelho do que ser aquele sangue... igual o nosso sangue, né? Aham. E tem várias cenas, assim, que o vermelho tá super predominante, né? Ele queria trabalhar com o caos e a calmaria, né? Ao mesmo tempo. Então, o caos era simbolizado pelo vermelho e a calmaria pelos tons pastéis. Então, tem muitas cenas que tem tons pastéis, que são aquelas cores mais agradáveis à vista, né? Sim. Digamos assim. E tem um vermelho de alguma coisa. Caralho, que porra é aquela? E é que vai dar merda em algum momento, ou já deu merda em algum momento. Aham. Tem até uma cena que é bem famosa do Suspiria, que é quando todas as bailarinas estão treinando, né? O chão é amarelo, elas estão meio que predominantemente no amarelo mesmo. Toda a parede é vermelha, né? Então dá aquele caos estranho. Você sente que tem alguma coisa estranha ali. Esse filme ele é todo pra te causar desgraça, porque ele tem esse vermelho, tem o som, né? Que além da trilha sonora, tem a trilha de dentro do filme mesmo, né? E é engraçado porque as cores, elas aparecem muitas vezes sem sentido nenhum, né? Porque vem do nonsense do diálogo, né? Exatamente, porque assim, tem momentos que ela tá dentro do quarto dela e tem o azul, parece que um facho de luz azul, um holofote mesmo, porque fica uma bola azul de um lado do quarto, e quando ela vira do outro lado, que é o local que tá gerando caos ali, que tá acontecendo alguma coisa, mas fora do quarto tem um holofote gigantesco vermelho. E você pensa, poxa, porque geralmente quando a gente vê isso em filme, né, quando existe um senso ali, né, da cor, por que ela tá ali, muitas vezes é explicado por quê. Porque tem uma luz de fora que tá batendo e o reflexo vem vermelho, o reflexo vem azul. Ali não existe isso. Ela tá dentro do quarto e não tem nenhuma lamparina que faça a luz ser vermelha ou a luz ser azul. Por isso que eu comentei que o filme ele não é tão realista, apesar de se passar num lugar real e numa casa real e tudo mais. Porque ele tem essa cara de sonho, né? O filme inteiro tem essa cara de sonho. Muito. A gente pode até fazer um link com o episódio passado. Tem muitas cenas da Hora do Pesadelo que encaixam bastante com as cenas desse filme, né? Inclusive as cenas da caldeira. A cena da morte da Sarah e a cena da morte e a cena de abertura dele, cara, a cor é um azul igual que o É verdade. Né? E tem o vermelho e o verde, né? Da roupa do Fred. E ele tem vermelho e o verde em certas cores, que tem uma luz ali, tem outra luz aqui. É legal, porque
muito possivelmente teve inspirações dele, do Dario Argento, também, até do próprio Suspiria, né? Pra fazer A Hora do Pesadelo e outros milhões de filmes que tem por aí, né? Principalmente os slashers e tal, e principalmente na época, né? Tava muito próximo de Exatamente. Outro, né? Verdade. E o Dario Argento, ele é um diretor que ele inspirou muitos outros filmes, né? Porque antes de Suspiria, ele já tinha dirigido 5 filmes e em produção que ele participou, fora roteiro, né? Só na produção mesmo. Antes desses 5 filmes, os 13 filmes. Então ele já tava, né, desde 60, né, que ele tá em produção de filmes, né, desde produção até roteiro e direção. Então até Suspiria ele já tinha trabalhado em pelo menos 18 filmes. Um dos filmes que ele produziu é um dos maiores faroestes, que é Era Uma Vez no Oeste. Caralho! Ele tá dentro dessa produção também, de 68. Eu ia fazer uma associação com o Hitchcock num certo momento que a gente tava falando e tal, mas aí me faltou repertório pra fazer, né? Quando você estava falando do suspense, da criação do suspense dele, lembra muito o suspense que o Hitchcock faz, né? Tipo, de você mostrar a coisa pra gente, a gente sabe o que é, mas a pessoa que tá no filme não sabe o que é, e aquilo vai causando, caralho, isso aqui é, né? Tipo, isso é muito Hitchcock. O Dario Argento, ele foi roteirista de um filme chamado Você Gosta de Hitchcock, né? Ele tem, com certeza, inspirações do Hitchcock pra fazer o cinema dele também. Né? A gente falou, né, que muitos dos filmes dele, eles entram, né, tanto como terror, como suspense, mas também mistério. Você entra lá no IMDb, muitos filmes é terror, mistério, suspense. Ele já fez umas comédias também, comédia, terror, suspense. Então é sempre envolto desse terror, mistério, suspense mesmo, os filmes dele. A gente já pode partir pro final, porque eu quero falar só 2 coisas antes, né? Antes da gente finalizar. Os diálogos do filme são um pouco ruins, eu não gosto. Mas você sabe, você me falou a explicação dele, né? E outra coisa, o filme é muito lento. Ele é lento excessivamente. Eu não me importo muito com o filme lento, eu assisto. A morte da Sarah e a morte do cara cego, do pianista cego, é muito lento, velho. Um hiato gigantesco de história que, assim, é interessante, tudo, mas é contado de uma forma muito lenta. Então, ele vai criando suspense até você cansar do suspense. Você fala, caralho, chega, velho. Aí vem uma morte esdrúxula. Então. Aí vem uma coisa assim, você fala, caralho. Aí tá. E é uma morte que não acaba mais, né? A morte do pianista cego, cara, é uma morte que não é gráfica. A gente não vê ele morrendo assim. Mas a gente vê aquele cachorrão de mentira ali, né? Bonecão. Mas a gente vê o cachorro se alimentando da carne dele. Você fala assim, gente, quando é que isso vai acabar? Sabe assim? E não, aí... sem contar que, tipo, o cara é cego. Tem muita luz, muita coisa, sombras. Cara, ele é cego. Ele não tá vendo aquilo. Você tem que transportar o suspense pra gente dentro daquela cena, eu acho, da forma que ele tava sentindo. Mas ele tava sentindo sim, porque o cachorro, ele começou a latir pro nada e ele ficou perdido. De repente o cachorro atacou ele, mas ele ficou perdido achando que tinha alguém na frente dele, mas não tinha. E outra, ele não tinha nem sensação de espaço. Que ele sabe onde ele tá e tal. Ele tava num lugar muito aberto. Muito aberto, então ele não sabe nem aonde que ele tá, sabe assim? Então ele tava totalmente perdido. E estar perdido pra uma pessoa cega é estar num campo aberto que ele não sabe onde ele tá. É verdade. Isso foi parte do meu ranço, um pouquinho do Deve filme. ser. O filme, originalmente, ele era... As bailarinas, né? Elas eram pra ser garotas de 10 anos de idade. Então, o filme, todo o roteiro, ele foi criado pra garotas de 10 anos de idade. Inclusive, tem até um momento que a menina fala 10 anos, alguma coisa relacionada a 10 anos. Ela ter 10 anos, mas ela tava com um cigarro na boca. E ela tem cara de, sei lá, 15, 16 anos. Pelo fato de ter muita cena, né? De violência, gráfica e tudo, eles tiraram as meninas de 10 anos e colocaram só pessoas um pouco mais velhas, né? Que aparentam ser adolescentes mais velhas e tudo. Mas eles não retiraram o diálogo de mais infantilizado, assim. Até as professoras tendo um diálogo infantilizado, assim, com elas. Tem uma coisa também que eu achava, porque como a gente já tinha tentado assistir esse filme, eu acho que a gente chegou a assistir até uma certa parte e tudo mais, porque eu não me lembrava do final do filme. Tinha muita nudez no filme. E não tem. Não mas no tem remake nada. Tem muita nudez. Tem Elas bastante. dançam praticamente peladas. Aham. Até eu falei, poxa, num filme dos anos 70, um filme italiano, que adorava botar gente pelada em filme, não tem nudez. Porque teoricamente era pra ser pessoas de 10 anos, né? Sim. Talvez ele quisesse retratar um pouco pessoas muito mais novas, né? Com esse aspecto mais novo, então eu acho que ele não iria colocar Claro. uma ideia, né? De
crianças totalmente peladas lá. Tem também, né, a trilha sonora, que ela é feita pela banda Goblin, que é uma banda de rock progressivo italiano mesmo, que eles criaram, né, toda a trilha sonora do filme e tudo. Então, não só então, todos aqueles suspiros que a gente ouve, né, todos aqueles sons, aqueles gemidos que a gente ouve também na trilha sonora, enquanto tá rolando a trilha sonora, elas são todas feitas dentro dessas músicas mesmo, né? Essas músicas, elas foram criadas pro filme, pra Suspiria. Inclusive, uma curiosidade, né, que é uma curiosidade bem, né, macabra, assim, é que o Dario Argento, ele fazia questão de, no set mesmo, ele, enquanto tava rolando as cenas, né, durante as gravações do filme, ele colocava essas gravações das trilhas muito alto mesmo, pra dar esse clima atordoante, aterrorizante pros próprios atores mesmo na cena. Então você vê, inclusive no final, né, quando a Suzy, ela tá nos corredores lá do porão, chegando próximo de uma reunião, né, de uma cúpula ali das professoras, das diretoras da escola. Cara, com certeza tava rolando muito esse som muito alto, assim, pra ela, enquanto ela tava gravando, porque a gente vê a diferença dela atuar sem uma trilha ali, e ela atuando parecendo que com aquele atordoamento, não sei se essa palavra existe, que teria num set de filmagem, que teria essa trilha sonora super alta na cabeça dela, por exemplo. O Goblin, não sei se eles são especializados, mas eles fizeram muita trilha sonora de filme. Pro Dario Argento, eles chegaram a trabalhar umas 4 ou 5 vezes com ele, assim, pra fazer trilhas sonoras e até os sons do filme, né? Ai, legal. Porque, assim, por ser um rock progressivo, faz sentido ele estar nesses filmes mais nonsense, assim, Sim. né? Porque quem conhece rock progressivo, assim, sabe que, mano, muitas vezes, conhecendo, né, Pink Floyd, Supertramp aí, né, a gente vê os sons, né? E, cara, é muito rock progressivo mesmo, Sim. né? É muito isso. O primeiro trabalho do Goblin foi em Profundo Rosso, que é um filme do Dario Argento, que também é um filme super famoso, que um dia a gente vai até falar também. Muito foda. Vamos para as notinhas do nosso podcast falando sobre Suspiria de 1977, a primeira parte da trilogia das mães. E as nossas considerações finais. Boris! Qual sua notita? Minha notita, que é 3. Maque. Cara, esse filme é bom. Eu entendo, né, o peso desse filme pra época. Eu entendo que ele é um clássico. Eu entendo que, cara, a partir daí, né, eu não sei se foi a partir de Suspiria que ele acabou criando, né, essa trilogia das mães, ou Suspiria seria só um filme que ele, sei lá, porventura queria criar pra homenagear mesmo esse ensaio do Thomas de Quincey. É meio foda também a gente ficar falando, o filme é lento e tudo, sendo que ele é um fruto dos anos 70 pra assistir hoje. Porém, então eu não posso negar que ele é lento, tudo, né? Então, eu vou colocar 3. Corroboro com você em dizer que ele é um fruto da época. Realmente ele é. Cara, eu vou ter que dar 2, porque assim, eu entendo a notoriedade desse filme, a contribuição desse filme pro cinema e tudo mais, mas não me agradou, cara. Tipo, não dá pra eu mentir, sabe? Não vou falar, poxa, só porque é um filme famoso e do Dario Argento eu vou... Não, cara, tipo, não me agradou. Não gostei de assistir. É um filme que me cansou demais, me deixou muito cansado. O som, ele fez o efeito que ele queria, de deixar a gente agoniado. E, tipo assim, é uma agonia que... Não é uma agonia que me transporta pra dentro do filme, é uma agonia que... Caralho, acaba logo, por favor. É um filme de 1h30 que durou 6. E a nossa média? 2.5. Tá na média. É, mas é metade, né? Tá na média da metade, né? Metade da nossa nota aqui. Tá na média. E onde as pessoas podem ouvir este podcast e outros podcasts como esse, só que de filmes melhores? As pessoas podem nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também você pode nos achar no seu agregador de podcast favorito procurando por Terror Sem Medo. Todo lugar que der pra você dar 5 estrelinhas, dê 5 estrelinhas. Se você puder comentar, você pode comentar também. Dê sua sugestão, faça sua crítica. Fique à vontade. Sim, a gente tá de olho no Instagram, lá com o pessoal comentando, que a gente já vai falar do nosso Instagram, comentando sobre recomendações de filme. Tem um post fixo lá que tá com essa pergunta
pergunta. Em breve a gente vai renovar o post. A gente tá sempre anotando e aí a gente já tem aí umas recomendações interessantes para os próximos podcasts. E a gente realmente considera, viu? Porque os filmes que todo mundo já falou, a gente já incluiu na nossa lista de podcasts pra gravar já. E onde as pessoas podem encontrar a gente? Podem encontrar no Instagram, pelo @terrorsemmedo13, tudo junto e 13 numeral. E você também pode mandar um e-mail pra gente, terrorsemmedo13@gmail.com. E no próximo episódio, o que a gente vai ter, hein? Teremos 65, a ameaça pré-histórica. Tá, que pare, mais filme, hein? Então até o próximo Terror Sem Medo. Se você estiver no lugar e chover vermes, não olhe para cima com a boca aberta. Podia ter rido ainda.